Senadores que integram a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, a CAI, se reuniram na tarde de hoje com o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, relator do caso Master. O presidente da comissão, o senador Renan Calheiros, e os demais integrantes pediram detalhes sobre o andamento das investigações. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, confirmou que Daniel Vorcaro deve prestar depoimento na próxima terça-feira, no Senado Federal, em Brasília. O Dr. Vorcaro ficou de estar na próxima terça-feira e agora, em tratativas com o ministro André Mendonça, o ministro André Mendonça colocou à disposição toda a infraestrutura com absoluta discrição, com todo o respeito, inclusive com o uso da estrutura até para transporte do advogado de defesa, para que a comissão pudesse fazer a audiência com o senhor Vorcaro. Portanto, a absoluta transparência nesse caso é o grande antídoto que a sociedade brasileira quer. A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, assegurou que a população vai ter respostas sobre a roubalheira do INSS em breve. E o reconhecimento dele da legitimidade da comissão e do grupo de trabalho de fazer o trabalho que está fazendo. Inclusive no compartilhamento de informações. Claro, como o senador Eduardo falou, aquilo que não prejudica uma investigação que está em andamento, mas a palavra de ordem lá dentro foi transparência. E nós precisamos registrar que o que ouvimos nos alegrou muito, o ministro André está trabalhando muito mesmo. A investigação está sendo conduzida de uma forma extraordinária, que nos alegrou muito. Eu acho que o Brasil vai ficar muito feliz, logo com informações e com respostas que toda a nação está precisando. Já o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, disse que há uma preocupação com outras instituições financeiras em relação ao caso Master. A nossa preocupação com outras instituições que também correm risco, que tem dinheiro de previdência dos estados, e isso foi uma preocupação que nós colocamos para o ministro. Nós não queremos só essa questão, mas também o Banco Central, a CVM, precisa investigar imediatamente se tem alguma outra instituição que corre o risco de dar um prejuízo enorme ao povo brasileiro. Porque se tem uma, pode ter outras que estão usando de subterfúgio, de artifício, para que aconteça e a gente faça uma prevenção em cima disso. Isso é uma preocupação que o senador Renan Calheiros colocou e todos os senadores que estavam lá colocaram. Porque se tem um caso, é preciso a gente ter uma preocupação que não tenha outros casos que aí leve muito mais profundamente uma crise que nós estamos vivendo nesse momento. André Marcília, boa noite, seja bem-vindo a mais um capítulo envolvendo Daniel Vorcaro. Agora, o depoimento do banqueiro, a CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos. Inicialmente, essa oitiva estava marcada para a tarde de hoje, foi então adiada para a próxima terça-feira, dia 3 de março. Agora ficam algumas questões, né, Marcília? Em que condições Daniel Vorcaro vai participar dessa comissão? Vai ser mesmo como investigado? Porque já falamos, inclusive, ontem da confusão na CPMI do INSS, se ele seria ouvido como testemunha ou como investigado. Tem também a questão do ministro André Mendonça, que já disse que ele pode escolher comparecer ou não, tanto na CPMI do INSS, que ele não compareceu ontem, como também na Comissão de Assuntos Econômicos. A defesa disse hoje que a defesa de Vorcaro quer falar e que deve comparecer sim, deve ir a Brasília na próxima terça-feira de maneira presencial. Inclusive, eles estavam ali definindo como seria a questão de logística e deslocamento de Daniel Vorcaro. A gente lembra que ele está em prisão domiciliar em São Paulo, utilizando tornozeleira eletrônica. Mas no Brasil, Marcília, de terça para a próxima terça-feira, muita coisa pode acontecer, muita água para rolar até lá. Boa noite. Pois é, e não sei nem se a defesa não conta com isso e se Vorcaro não está ganhando tempo para saber que ventos sopram para lá ou para cá que lhes sejam favoráveis.
Boa noite, Paula, boa noite, Cauti, boa noite, Piotto, boa noite, Ana, e boa noite a toda a nossa audiência. Veja só, esse caso do Vorcaro, né, ele é muito interessante, porque ele não pediu habeas corpus, a gente já disse isso inicialmente, ele disse, não vou pedir habeas corpus porque quero falar. Depois ele disse o seguinte, não, eu vou falar, mas é só sobre consignados. Depois ele ia falar, mas só na terça-feira. Depois ele ia falar, mas é só sob a condição de ir com o avião dele. Quer dizer, parece aquela história de na volta a gente compra, sabe? Quando a mãe vira para o filho e fala assim, ó, na volta a gente compra. Então tem coisa estranha nessa história e essa confusão, ela pode ser favorável, como ela é favorável, na verdade, ao Vorcaro e à defesa do Vorcaro, a CPMI e o Mendonça não podem entrar nessa chicana, vamos dizer assim, do Vorcaro. Então, precisamos de clareza sobre qual é o pedido, qual é o objeto, onde ele vai falar sobre essa condição, não importa se é na casa dele, não importa se é de pendurado no lustre, a questão é que a gente precisa ter uma definição. Essa indefinição e esse ruído todo que está cercando o caso Vorcaro, a oitiva dele, prejudica o interesse público, prejudica que seja efetivo. Vamos pensar aqui no momento em que ele for ouvido. Eu não duvido que alguém diga, eu pensei que era para ser presencial e na verdade não era. Ou pensei que era sobre esse assunto e na verdade era sobre outro. Eu disse que ia falar, mas agora mudei de ideia. Quer dizer, tudo pode. Dentro desse contexto, qualquer coisa é válida. E mesmo os parlamentares que forem indagar ao Vorcaro vão estar inseguros. Qual é o objeto, então, da oitiva? O que eu posso perguntar ou não? O que está valendo? Qual é o conteúdo real dessa decisão do ministro Mendonça? O que ela permite ou o que ela não permite? Isso tudo confuso prejudica a efetividade dos trabalhos da CPMI. A CPMI, Paula, já tem muita gente, mas muita gente mesmo, inclusive o Vorcaro, querendo atrapalhá-la. Nós não precisamos de mais ruído a respeito desse fato. Eu confesso que eu espero que até a próxima terça, ou quarta, ou quinta, não importa, o dia que ele for falar, até esse dia, que todo esse ruído se assente, que tudo se esclareça e que as perguntas possam ser feitas de forma direta e respondidas. Também de forma direta, se respondidas. Ana Paula Henkel, boa noite, seja bem-vinda, Ana. E tem um personagem curioso entrando em cena aí, que é o senador Renan Calheiros, que é o presidente da CAI, da Comissão de Assuntos Econômicos. Há algumas semanas atrás, ele já estava conversando com o então relator do caso, o ministro Dias Toffoli, combinando ali uma série de tratativas para que Daniel Vorcaro pudesse comparecer à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Dias Toffoli cai fora do caso, agora o novo ministro relator é André Mendonça e há então essa nova articulação em relação à participação do banqueiro nessa comissão, agora programada para a próxima terça-feira. E o que disse o senador Renan Calheiros? Que ele deve comparecer em Brasília de forma presencial e deve utilizar um voo comercial. Só estariam ali ajustando as questões de logística e deslocamento do Vorcaro para a semana que vem. Boa noite. Boa noite, Paula, Cauti, Piotto, professor Marcília, boa noite à nossa audiência. Paula, eu vou pegar esse verbo que você usou aí, combinando. Renan Calheiros que estava combinando com o Dias Toffoli, e aí o Dias Toffoli sai do caso. Eu não confio nada em Renan Calheiros combinando nada com ninguém, com Dias Toffoli ou com qualquer outra pessoa, político, governante, juiz, magistrado, não confio. Isso é um problema grave, né, que nós vamos ter que, em algum momento, tentar resolver no Brasil. De que adianta todas essas ferramentas, CPI, CPMI, investigações, uma Polícia Federal autônoma, se todo esse caminho para a transparência, porque como nós mostramos aqui, além da Damares, outros falaram, a população espera transparência, como dar transparência, como receber transparência, se todos esses caminhos esbarram em figuras como Renan Calheiros em algum momento, se não é lá atrás, é no meio, é ali na frente,
Porque, olha, isso que o professor estava falando, né? Na volta a gente compra, vai aqui, depoimento ali, vem, não vai, agora sim, habeas corpus não, é testemunha, é investigado. O problema disso tudo que eu vejo é uma tática para ganhar tempo. E a pergunta é: quem está ganhando tempo nos bastidores com esse na volta a gente compra? O que está sendo armado nos bastidores? Porque se quisessem mesmo pegar isso firmemente, levar adiante, não tem essa de reunião aqui, depoimento ali, declaração cruzada, antecipação, vaza uma coisa na imprensa, vai e acontece. Agora, como esse caso do Banco Master deve envolver muita gente grande, peixe muito grande em Brasília, gostei do que o professor disse, esse na volta a gente compra, vai ser uma tática que nós provavelmente vamos ver, como você disse, Paula, de terça até terça. O problema é de terça para quarta, quarta para quinta. Toda hora eles desmarcam alguma coisa. Então, o caso agora atinge a opinião pública. A opinião pública já vê o caso Master como uma nova Lava Jato. E eu acho que agora, para finalizar, Paula, resumindo o caso Master diante de todos esses desencontros, né? Porque tem que fazer aspas, porque não tem desencontro nenhum, tem alguma armação em algum lugar. Esse caso virou um retrato clássico da mais absoluta desorganização institucional no Brasil. É um bate-cabeça impressionante. Adalberto Piotto, boa noite. Esse depoimento de Daniel Vorcaro é muito esperado, porque seria então a primeira vez que ele falaria em público desde que foi preso no fim do ano passado. A gente lembra que ele prestou depoimento perante a Polícia Federal no fim do ano passado e disse, inclusive, que estava disposto a esclarecer os fatos, a estabelecer a verdade, mas de lá para cá, até agora, ele não compareceu na CPMI do INSS, estava marcado para ontem, inclusive, o depoimento dele. Agora tem uma nova oportunidade, então, de prestar todos os esclarecimentos na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, na semana que vem. E tem um ponto que traz o Marcília. Qual vai ser o objetivo desse depoimento? Quais são ali os pontos que serão indagados, né, para o banqueiro Daniel Vorcaro nessa comissão? Qual a atribuição da CAI nesse sentido de contribuir com as investigações do Master? Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Marcília. Boa noite, Cauti, Ana, a todos que nos acompanham. E tem um detalhe, né? A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, ela fez um convite ao Vorcaro. E convite é convite. Convite você aceita ou não. E nessa conversa que houve, até porque em Brasília há um comentário agora entre os senadores de que a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que é presidida pelo Renan Calheiros, só entrou nesse negócio para puxar para si esse protagonismo. Porque lá na CPMI é que havia um debate já programado e lá, segundo o Carlos Viana, o senador Carlos Viana, que preside a CPMI, considera o Vorcaro uma testemunha. E testemunha não pode não comparecer. Ela é obrigada a comparecer. Mais que isso, a falar a verdade. Nós não sabemos exatamente qual é o entendimento do ministro André Mendonça, se o Vorcaro é testemunha ou se ele é um investigado. Investigado não precisa comparecer, não precisa produzir prova, como nós, contra si mesmo, como nós já explicamos aqui ontem. Então, quer dizer, primeiro que eu tenho uma briga de protagonismo, que na verdade é uma briga que o Renan Calheiros impôs a este caso, porque a CPMI já estava investigando e, na verdade, há tempos atrás, o Toffoli tirou documentação da CPMI em relação ao Banco Master e, obviamente, ao próprio Vorcaro. Então, se a gente não simplificar esse processo, em algum momento ele vai enrolar todo mundo do jeito que ele está enrolando. Na semana que vem ele não vai. Se ele é convidado, ele não vai. Dá uma dor de dente nele, ele não vai. Pronto. É o tipo de coisa que é medida protelatória. O advogado pode entender que essa é a melhor estratégia e ele não vai. Aí nós temos agora um grupo de senadores que vai conversar com o ministro do Supremo Tribunal Federal, dizendo, olha, colocamos todas as condições para que ele venha de forma respeitosa e tudo mais. Bom, primeiramente, se ele viesse num voo comercial, o que aconteceria? Tá, um comentário aqui, um comentário ali, mas não haveria problema, até porque se alguém não se comportar dentro de um voo, o comandante vai lá, chama a Polícia Federal e tira a pessoa. Isso em qualquer situação, não é uma coisa mais grave, não. Tem padrão para você seguir dentro de um voo, e o comandante é a lei. Então, quer dizer, poderia ser num voo comercial também.
Então, do que nós estamos falando? Essas coisas precisam ficar claras. O Marcília já foi ao ponto. Se a gente não deixar muito claro qual é a condição do Vorcaro na CPMI, que lá ele é testemunha segundo o presidente da CPMI. Mas se ele ganhou um habeas corpus, se ele conseguiu um habeas corpus do ministro André Mendonça, então o ministro não o considera uma testemunha, considera um investigado. Então, nós estamos num momento em que ele está com todas as cartas na manga para enrolar o quanto ele achar que deve, até que os senadores e, obviamente, o Supremo Tribunal Federal resolvam essas questões de fundo. Porque na CPMI, se por um acaso o André Mendonça, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que comanda agora a investigação do Banco Master, nesse caso especificamente, disser ele é testemunha, pronto, ele é convocado. Aí ele vai ter que arranjar outra desculpa para não vir. Enquanto isso, nós estamos perdendo tempo, a verdade é essa.